Sucesso, sucesso, apoio. Olá, boa tarde. Boa tarde, Luiz. O pessoal está entrando. Boa tarde, Alexandra. Estamos dando início aqui a mais umas Janelas Afetivas. Hoje a gente vai estar conversando com a atriz brincante Flávia Gaudêncio. Percursos de uma atriz brincante, máscara na cultura popular. Peço a vocês que compartilhem aí com o pessoal, com os amigos. A gente vai ter um encontro bem bacana, dando continuidade à nossa programação sobre máscaras expressivas, né? Olá, Carla. Olá, Cris. Cris esteve com a gente agora há pouco, com Gleison, né, com uma discussão maravilhosa. A gente vai continuar discutindo um pouco sobre máscara, né? Hoje o nosso encontro está bem focado nisso. E, Gleison, envia a live para Flavinha. Percurso, tá? Olá, foi muito bom, Cris. Muito obrigado pela fala, né? A gente que trabalha com a máscara é muito empolgante ouvir tudo isso. Gleison comentou aqui o nome da nossa live, vou fixar. Fixado. Mais uma edição do Janelas Afetivas. Hoje a gente vai discutir máscara na cultura popular, percursos de uma atriz brincante, com Flávia Gaudêncio. Olá, Babi, fiquei muito emocionado com sua fala ontem. Veronaldo. Marga Cris. Adoro os nomes dos Instagrams. Então hoje a gente vai estar discutindo, conversando, né, com a Flavinha Gaudêncio. Vamos só esperar ela entrar. Flávia Gaudêncio é... Olá, Flavinha! Flávia Gaudêncio é atriz brincante, né? Ela tá nesse lugar do teatro e da cultura popular. Ela investiga isso. É uma brincante, né, por si só. Então eu vou estar chamando Flavinha. Vou só ler um pouquinho aqui, que a gente vai partir de uma discussão de um trabalho da Flávia que chama Memórias de uma Atriz Brincante. A montagem é inspirada em manifestações populares brasileiras. Tudo gira em torno do cavalo marinho, festa tradicional da Zona da Mata Norte de Pernambuco, no qual a atriz Flávia Gaudêncio traça um diálogo entre artes cênicas e cultura popular. Trançados de memórias de uma atriz brincante. Então vou estar chamando Flavinha agora para entrar na nossa conversa. Flavinha, só dá um oi para eu te localizar. Achei. Pronto, já estou chegando agora, é mais uma edição do Janelas Afetivas. Hoje a gente vai estar conversando com a atriz brincante Flávia Gaudêncio. Aê, Flavinha! Agora tá ótimo. Queria agradecer, Flávia, por estar aqui com a gente, nos afetando, né? E eu queria mesmo que tu se apresentasse. Quem é Flávia Gaudêncio? Quem é essa atriz brincante? Primeiramente, eu quero agradecer, né, esse convite para esse encontro que é tão necessário, né? A Gabriel, a você e também a Gleide, parceiros de trabalho. Quero parabenizar a Casa Tempo por esse evento, a construção desse evento, né, que fortalece redes, está aqui para fortalecer essa rede de contato, porque vocês não estão abrindo apenas uma janela afetiva, vocês estão abrindo uma, sabe, a sua casa que nos proporciona essa abertura, esse afeto, esse encontro.
E cada tempo ele também vem nesse lugar de diminuir a distância entre as pessoas. Então, eu só agradeço esse encontro aqui hoje. A gente agradece muito também, Flavinha. Bom, quem é, né, essa Flávia? É muito difícil para mim me classificar, porque quando você faz essa pergunta, me passa assim, pela minha cabeça um filme. Então, eu tenho que me organizar, porque eu vejo nesse filme uma coxa de retalhos, sabe? Vários pedaços costurados. Que pedaço dessa coxa, que ela é imensa, que pedaço eu posso me apresentar, não só para vocês, mas para as outras pessoas. Então, dentro disso, eu faço um recorte dessa apresentação, que eu sou Flávia, eu conheço nesse lugar, eu sou pernambucana, sou da família Gaudêncio e da família Silva, né? Nessa ancestralidade desses pais. Eu sou artista, sou né, dentro dessa artista, professora artista, vai se misturando. Bom, gosto de viajar, gosto de ver arte. Só um minutinho, Samia tá pedindo pra botar o fone. Flavinha, o pessoal tá sugerindo colocar o fone. Mas como nossa live tem uma dinâmica, eu acho que tu vê o que é melhor para ti, que pode colocar o fone e tirar o fone. Mas nesses momentos de fala, se puder... O meu... Tá me escutando? Melhor? Agora tá ótimo. Tá ótimo. Enfim, deixa eu ver onde eu estava. Então, nesse lugar, né, eu sou tudo isso, sou essa pessoa, mas eu queria falar um pouquinho, porque quando você sugeriu que eu falasse de máscaras, ai meu Deus, o que é que eu vou falar de máscara, né? Então, o que eu posso falar de máscara é do meu percurso, onde eu perpasso um pouquinho dentro do meu estudo com as artes e chego à máscara. A máscara de uma forma geral, mas depois na máscara popular. E aí, então eu vou falar um pouquinho, Gabriel, espera que eu estou organizando, de uma forma cronológica, né, esse meu percurso, para que vocês, outras pessoas, possam entender um pouco mais dessa trajetória, né? Organizando essa minha memória nesse lugar. Quando eu falo de memória, eu lembro, porque eu estou lendo a Joel Candal, que ele tem um livro chamado Memória e Identidade. Ele diz para mim, e a partir do momento que você modula a memória, ela é modulada por você, sabe? Esse trocadilho assim. E a memória, ele diz também, muito legal isso, que a memória é a construção de uma identidade. Então, eu vou falar um pouco sobre esse percurso que faz parte de mim e faz parte da minha formação como pessoa, né? Como identidade. Como eu já falei antes, eu sou pernambucana, eu quero reforçar isso porque isso tem muito a ver com esse meu percurso, né, com essa minha trajetória. Eu sou pernambucana, mas eu morei muito tempo, morei 20 anos em Salvador. Então, eu me formei em licenciatura em teatro na Universidade Federal da Bahia, né? E durante esse momento que eu estava atuando como arte educadora, eu também tive a oportunidade de trabalhar como atriz, né? Com alguns diretores, encenadores, professores de teatro. Com isso, me deu a possibilidade de conhecer diversas estéticas teatrais, algumas estéticas teatrais, e também me surgiu o desejo de criar uma possibilidade de treinamento pessoal, um treinamento que eu me aproximasse, né? Que chegasse mais perto de mim. No ano de 2006, eu assisto a defesa de doutoramento do professor Érico José. E ele fala sobre o cavalo marinho,
ele faz um estudo muito aprofundado com o cavalo marinho Estrela de Ouro. Eu lembrei de uma figura que eu vi na minha infância, que se chama Laursa. Não sei se vocês conhecem. Não. A Laursa, eu vou explicar o que é a Laursa. A Laursa é um homem vestido com macacão marrom, com luvas e com tênis. E com uma máscara de urso enorme. Então, você não vê nenhuma parte do corpo dele, certo? Esse urso, né? Esse homem que é o urso, ele está amarrado. Tem uma corda amarrada na cintura dele e tem uma outra pessoa, né? Um homem que segura, que é o dono desse urso. Então, tinha momentos no interior de Pernambuco, onde eu morava, que saía e tinha uma música que chamava assim: a Laúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro, a Laúça. E eles saíam brincando, porque eles saíam cantando essa música e com instrumentos tocando tal. E aí eu morria de medo, né? Era aquele urso que saía correndo assim atrás das crianças e tal. Bom, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque na defesa de doutoramento do professor Érico José, eu reconheci algumas figuras, né, ali que eu via na minha meninice, na minha infância. E isso me remeteu a uma memória autobiográfica, uma lembrança que ficou registrada na minha memória afetiva, né? E isso foi muito forte para mim. Foi muito forte, né? Bom, E é tão importante, né? A gente tá falando tanto de memória, ancestralidade. Então, resgatar isso se faz importante. sim, com certeza. Principalmente no estudo, né? Nessa identidade que se é construída, né? Desse indivíduo que somos nós. Depois de um tempo, não, antes disso, trabalhando com diretores, grupos de teatro, né? Eu tive a oportunidade também de fazer algumas oficinas, e algumas delas foi voltado à máscara, certo? Aí eu já começo né, falei um pouquinho das figuras do cavalo marinho, já entro nas máscaras do teatro. Nessa máscara do teatro, eu fiz algumas oficinas, certo? Eu fiz a oficina de clown, fiz oficina de bufão, de comédia dell'arte com Joyce Aguilar. Fiz oficina com o grupo Potlache, que é um grupo italiano. Fiz oficina com o grupo Moitará, que é do Rio de Janeiro. Com Isa Trigo, que é uma professora e diretora maravilhosa da Bahia. Enfim, eu fiz diversas oficinas. Elas foram muito importantes na minha formação, mas algumas delas não me afetaram, não me tocaram a ponto de eu querer me voltar a uma pesquisa direcionada à máscara. Porque eu não encontrava uma relação direta com o meu cotidiano, sabe? Sim. Aquele treinamento que era feito, corporal, é maravilhoso, né? Eu amo. Eu amo fazer. Mas aquilo, para uma pesquisa pessoal, né, que eu estava buscando, isso não estava, não tinha uma aproximação com o meu cotidiano, né? Comigo. Bom, depois de um tempo, eu entro no mestrado. Tá me escutando? Sim, pode falar. Eu entro no mestrado, no programa de pós-graduação em artes cênicas da Universidade Federal da Bahia. E vou pesquisar o cavalo marinho. A minha pesquisa do cavalo marinho estava voltada naquele momento para encontrar elementos comuns entre o teatro e a cultura popular, que no caso seria o cavalo marinho. Então eu comecei a pesquisar alguns elementos, por exemplo, tridimensionalidade, a questão do jogo, a questão da relação, né, que se era estabelecida. Enfim, vários elementos eu comecei a buscar que tinha no teatro, né? Alguns ensinadores tinham codificado isso, e eu encontrava no cavalo marinho. E isso, nossa, foi maravilhoso para mim, assim, né? Nesse processo, eu tive muito...
enfim, eu passei por várias fases, vários momentos com a brincadeira do cavalo marinho, pesquisando o cavalo marinho. Mas agora, nesse momento, Gabriel, eu vou focar um pouquinho nas máscaras, né? Na questão da máscara, que é o nosso tema desse momento. Na Eu verdade, queria eu só vou focar nas... falar uma observação, Flavinha, nessa tua fala. Porque a Cris comentou muito nisso, né? Como a gente olha para as manifestações ali próximas da gente e a gente enxerga nessas manifestações um território fértil de treinamento, né? Por que não a capoeira, como o Leonardo faz, ser um treinamento? Por que não a brincadeira do cavalo marinho ser o seu treinamento, né? Exatamente, eu acho que a gente pode encontrar no nosso cotidiano, nas nossas manifestações populares, tudo que a gente precisa, sabe? E tem coisas muito mais fértil de se pesquisar, de se ver. Agora, Gabriel, tem uma questão muito importante quando um pesquisador ele adentra ao Sim, universo da cultura popular, que é o seguinte, que é a questão da epistemologia da palavra, né? Porque, assim, muitos... eu acho que agora está até diminuindo, mas eu percebo muito, tem essa questão, né, de que o pesquisador de teatro, das ciências sociais, de qualquer área do conhecimento, ele vai para a cultura popular, ou ele vai para uma comunidade, seja indígena, quilombola, enfim, sim, ele vai para esses espaços e é importante, é imprescindível que ele trabalhe com a epistemologia local, ou seja, que a fala, o pensamento, as ideias daquele povo, daquela sim. comunidade, né? Que traz uma visão de mundo e formas específicas de se colocar, né, nesse lugar. Então, é de extrema importância para quem é pesquisador, eu acho, né? Deu uma Estar travadinha. sempre atento a esse lugar para não sucumbir, né? Sim. Esse lugar. E com respeito, né? Não com esse olhar colonizador de que a gente é acostumado, que o Brasil sofreu, né? E com tocar muito com respeito naquilo. Exatamente. Eu acho que é de extrema importância, né? Você escutar o lugar, não querer se colocar quando você chega em qualquer lugar. Você precisa entender a dinâmica daquela cultura, porque cada lugar tem uma cultura específica. Então é necessário que você escute, né? Abra esse processo de escuta e veja o que te atravessa, o que te toca, o que te aproxima e o que te afasta ali, né, dentro dessa relação que se é estabelecida, porque o estrangeiro não é quem está ali, não, é você. Sim, Então é muito sim, bom que você se coloque no seu exatamente. lugar Sim, enquanto sim, pessoa de fora, né? Então, assim, dentro da cultura exatamente. popular, que é o lugar que eu habito, que eu pesquiso, é necessário criar esse respeito, sabe? Não ditar as questões, mas escutar as questões e se você pode ajudar sim, se não, você, né, se cala nesse lugar. Bom, só para continuar na questão das máscaras, né? Bom, para quem está aqui e não conhece o que seria figuras no cavalo marinho, eu só vou fazer uma analogia muito tosca para que as pessoas possam entender, né? Figuras no cavalo marinho é como se você chamasse personagem no teatro, sabe? É mais ou menos isso, mas é figura porque a gente está trabalhando, que eu acabei de falar, né? Então não dá para dizer que é personagem, então é figura no cavalo marinho. Então, eu comecei a estudar essas figuras no cavalo marinho, né? São várias figuras. E essas figuras, elas apresentam uma personalidade, uma personalidade através de um humano, ou de um animal, ou de um boneco, ou de um ser fantástico, né? Aqueles seres do imaginário que a gente tem, tipo lobisomem, que a gente não sabe se existe. Isso para retratar o imaginário coletivo de uma comunidade. No cavalo marinho tem aproximadamente 75, 85 figuras, são muitas figuras, né?
E essas figuras representam, são pessoas do cotidiano daquela comunidade, daquele grupo. Sim. Todas as figuras utilizam máscaras, exceto poucas. Por exemplo, o caboclo de Arubá, ele não tem a máscara, ele não bota a máscara. O cego, eu vi Fabinho do Cavalo Marinho Estrela de Ouro colocando, ele também não coloca máscara, né? Ele nem óculos ele usa, ele estava assim com o olho perdido e só com uma bengala. Eu queria mostrar aqui para vocês. Essa máscara aqui, ó, é a máscara Aguinaldo. Eu comprei, fui agora em Condado, né, nas férias de janeiro, e eu comprei essa máscara Aguinaldo. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Flavinha, depois você poderia mostrar alguma figura pra gente desse seu processo? Posso, você pode falar um pouco? Tem essa aqui, olha essa. Olha. Posso sim. Mas antes de mostrar a figura, eu queria só dizer que como tem essa quantidade grande de figuras, né? E eu tinha falado que eu tinha estudado as figuras no final do meu mestrado, eu escolhi só 3 para estudar. Que foi Seu Ambrósio, A Véia do Bambu e Mané Tayama. A escolha dessas 3 figuras veio por alguns pontos. Primeiro não, né? Foram 3 pontos que não tem essa questão de primeiro, segundo, terceiro, mas foi pelo afeto, foi pela minha memória e por algumas dinâmicas corporais. Sim. Então, eu vou falar um pouquinho dessas figuras só para você entender, e aí, tá, eu experimento. Eu coloco uma figura aqui para mostrar. Seguinte, o Seu Ambrósio, ele é um vendedor de figuras, né? Ele é um vendedor que sai de porta em porta vendendo. Uma coisa interessante das figuras que eu não falei, que ela traz esse imaginário coletivo, né? Porque eu lembro que eu fui fazer uma oficina na casa da Rabeca, com Imaculada Salustiano, e ela disse o seguinte, eu estava perguntando sobre as figuras para ela. Ela disse que ela disse assim, olha, toda cidade de interior não tem um soldado. Eu disse, se tem. No Cavalo Marinho tem um soldado da gurita. Toda cidade não tem um cara que varre a rua, um varredor de rua? Tem. No Cavalo Marinho tem um varre-rua. Toda cidade de interior não tem aquele rapaz que passa vendendo de porta em porta as coisas, né? Alimentos ou bugigangas, não sei. Eu disse, tem. No Cavalo Marinho tem Seu Ambrósio. Ou seja, ela traz esse imaginário coletivo de uma comunidade, sabe? De um lugar que é ancestral, né? Que vem de muito tempo. Então, ela fala sobre isso, né? Então, o Seu Ambrósio é justamente isso. E eu escolhi Seu Ambrósio, né? É esse vendedor que sai de porta em porta vendendo, e ele vende figuras. Então, o capitão quer dar uma festa aos santos reis do Oriente. Aí o capitão chama ele e diz assim, Seu Ambrósio, me venda umas figuras aí. Ele, enfim, tem todo o episódio que eu posso mostrar para vocês. E eu escolhi essa figura do Seu Ambrósio porque na época eu morava em Salvador. E do percurso que eu ia de ônibus para a universidade, do percurso da minha casa para a universidade, em Salvador tem uma coisa muito legal, que os vendedores ambulantes, eles entram no ônibus. Então, assim, nesse percurso que eu fazia, entravam tipo em 5, 6, 7 vendedores ambulantes. E eles entram para vender e existe um corpo diferente. Cada um tem uma forma de vender. Tem uns que dizem, né, eu deveria estar matando, deveria estar roubando, mas eu estou aqui vendendo, não sei o que e tal. Tem alguns que distribuíam os seus objetos e depois faziam um discurso. Ou seja, esses vendedores criavam um corpo diferente para equilibrar naquele local, né, de ônibus, por exemplo, que é um local em movimento, né, que é um espaço em movimento, ônibus, e eles estavam em pé, e para desviar das pessoas, enfim, eu via isso no meu cotidiano, então eu quis trabalhar o Seu Ambrósio, né?
A véia do bambu é uma véia fogosa, uma véia que tem um apetite sexual muito à flor da pele. É uma véia de cento e poucos anos, mas ela não tá nem aí. Ela quer pegar os menininhos, ela quer ser feliz com o sexo dela, sabe? E a Deu uma escolha travadazinha? dessa Mas... Ah, voltou. A escolha dessa figura veio porque uma das melhores festas para mim é o carnaval, né? O carnaval, eu acho que tem muito a ver com essa questão da sexualidade. O carnaval ele é constituído de baixo ventre, ou seja, ele é constituído do sexo, né? O sexo está muito aflorado no carnaval. Então, essa questão de você quebrar as regras sociais, de você beijar 10, 20 pessoas que você quer, de você colocar um fio dental no carnaval e sair pelas ruas, sabe? Existe uma transgressão das regras sociais que a gente vive no cotidiano. E isso que me encanta no carnaval. Então, por isso que eu gosto muito dessa festa, né? De ver essa festa, de participar dessa festa. Então, assim, esse libido que está muito aflorado, né? Eu gosto muito do carnaval por isso. E o seu Ambrósio, e o Mané Taião, foi uma figura que ele é considerado o abestalhado da cidade, mas de abestalhado ele não tem nada. Sabe aquela pessoa que diz na sua cara e todo mundo, é menino, não sabe o que está dizendo, tal. Enfim, é mais ou menos isso. E eu escolhi essa figura porque eu fiz uma oficina em São Paulo, né, na CIA Mundo Rodar, com o mestre. Esqueci o nome dele. Mestre Inácio, do Cavalo Marinho Estrela Brilhante, não dá para esquecer. E durante esse momento, ele me colocou, ele disse, bote essa figura. Eu, como é que bota? Aí ele foi me explicando lá e eu botei. Aí, enfim, aí chegou esse afeto, né, por essa figura, pedido para colocar pelo mestre. Bom, então, sem conversa, que o tempo está passando, eu vou colocar a figura aqui. Tá bom, então. Então, vamos começar. Então, eu vou colocar agora a figura do seu Ambrósio. Primeiramente, eu quero dizer que se você quer, com quem está assistindo, se você quer conhecer uma figura do cavalo marinho, vá conhecer diretamente com os brincadores, né? Porque aqui, o que eu vou fazer, na verdade, foi um estudo, é um estudo com esse corpo, com essa forma de ser, com essa agilidade, enfim. Então, não é realmente a figura, mas é um estado que eu busquei. A figura, toda a figura, ela entra, um elemento de grande importância é a música, né? A música chama a figura, ela desenvolve o seu episódio ali e a música manda a figura embora. Aqui eu estou só, eu estou sem como operar, né? Como fazer. Então, eu quero pedir licença aos meus mestres para poder colocar essa figura agora, né? Na verdade, não é nem como eu coloco mesmo na aula espetáculo que eu faço, porque como tem a operação de som, tem um diálogo que eu faço, eu só vou, enfim, fazer um mexido aí, certo? E como a gente tá, eu tô sem nada aqui, eu vou pedir para você cantar. E quem está assistindo também, cantar para chamar essa figura. Essa figura só vai chegar se vocês cantarem. Por favor. E eu vou ensinar música. Chama a Gleison aí para cantar também. Gleison canta. Pronto, fazer coro. Ó, a música é assim, ó, é do Seu Ambrósio, né? Seu Ambrósio que vem ver figura para vender. Seu Ambrósio que
chamando. Oxe, demais, menino. Ei, olha, eu só cheguei aqui porque eu escutei aquela musiquinha. Eu disse, oxe, estão me chamando. Então, eita, oi, meu filho. Mas hoje eu não estou vendendo nada, não, viu? Eu passei aqui apenas para te contar uma história. Foi, vou te contar uma história que eu fiz com o mestre. E foi assim, ó. Eu estava passando, aí o capitão me chamou. Eu disse, capitão, como? Aí ele disse, vai. Eu disse, capitão, para que o senhor mandou me chamar? Ele disse, eu mandei chamar porque eu quero comprar figura de cavalo marinho. Eu disse, olha, eu estou no Ceará, cavalo marinho tem não. O senhor, o que eu tenho? Eu tenho reisado, eu tenho maneiro pau, eu tenho coco. Serve? Ele disse, não. Eu disse, oxe, então vamos embora, menino. Ele disse, bota aqui, seu Prósimo. Eu disse, diga. Ele disse, se o senhor mexer, não vai mexer, eu vou comprar mais duas. Eu disse, tem samba? Ele disse, sim. Você, então bota aí, menino, que eu vou ali procurar. Aí ele botou o samba. E eu fui. Eu procurei no meu saco. Eu procurei. Olha, não é que eu achei três, né? Três. Aí eu disse, capitão, achei aqui para o senhor. Salve. Ele disse, salve. Eu disse, agora pague meu dinheiro. Vá. Aí ele disse assim, oxe, não dá para o senhor para me sair. Eu disse, peraí, deixa eu fazer as coisas. Aí eu comecei a fazer as contas, né? Fiz as contas, eu disse, aqui, capitão, a conta. Ele disse, seu Ambrósio, está válido. Agora o senhor me dê as figuras. Eu disse, não, eu disse, capitão, agora pague meu dinheiro. Ele disse assim, oxi, o senhor está me vendendo, eu não estou nem vendo, como é que eu vou pagar um negócio que eu não estou nem vendo? Eu disse, é mesmo, né? Aí ele disse, Eu disse, olha, então é o seguinte, tem samba? Ele disse, tem, então bota aí que eu vou mostrar uma por uma. Poxa, ele botou o samba, menino, e aí, ó, eu mostrei no meu corpo. E aí, capitão, o senhor viu? Ele disse, vi, conheceu. Ele disse, não. Capitão, o senhor desse nota, eu vou embora. Aí, quando eu estava saindo assim, menino, ele disse assim, seu Ambrosio, bota aqui que eu vou pagar para o senhor dizer. Eu disse, oxi, então eu volto, né? Aí eu voltei, meu filho. Voltei na hora. Eu disse, olha, foi seu Ambrósio, foi o Mateus e foi o soldado da Bonita. Quer ver mais? Ele disse, quero. Aí eu botou tudo. E eu comecei, ó, mostrar as figuras. Ei, e de mostrar as figuras. Aí eu disse, capitão, o senhor viu? Ele disse, sim. Conheceu? Ele disse, não. Capitão, o senhor está me fazendo besta, idiota, quadrado, jumento. Olha, eu vou me embora e não digo. Aí eu estava saindo assim, aí ele disse assim, bota aqui, seu Ambrosio, que eu vou pagar o senhor dizer. Eu disse, oxi, agora. Aí voltei. Aí disse, foi a vela do bambu, foi Mané Guaci e foi o boi. Quer ver mais? Ele disse, peraí, o senhor me pediu duas. Eu me deu mais de mim. Agora pague meu dinheiro. Ele disse, olha, meu filho, eu estou com o cheque aqui. Aí mostrou o cheque assim. Eu estou com o cheque aqui. Só que esse cheque está sem fundo.
Eu vou tomar o fim desse Gabriel, desse Gayson, e vou botar no fundo, vou do meu empregado levar para o senhor na sua casa, tá valido. Aí eu disse, eu tá valido. Aí, meu filho, depois dessa eu vou me embora. E agora eu vou me embora de verdade, viu? Porque eu não posso ficar muito tempo aqui, né? Porque eu tenho que trabalhar, tenho que fazer minhas coisas, e não dá para ficar, não, viu? Então, muito bom ver, até mais. Estamos voltando aqui, retornando a live com a Flavinha. Mais uma live do Janelas Afetivas. Oi, Luiz. Será se vocês conseguem me ouvir agora? Ai, meu Deus, tecnologias. Obrigado por retornarem. A gente acabou de ver aí a figura do seu Ambrósio com a Flávia Gaudêncio. Foi incrível, Flávia. Ai, que bom. Eu não consegui ver os comentários, né, da outra. Mas não sei se tem pergunta. Então, vocês podem o tempo todo estar fazendo pergunta para Flavinha, tá? Manda pergunta que a gente olha por aqui. E essa figura, Flavinha, do seu Ambrósio, é a figura que está vendendo ali apresentando essas figuras, né? Exato. Ele vem, o seu Ambrósio, ele vem para vender, é a primeira, no Cavalo Marinho Estrela de Ouro, ele é a primeira figura que chega, né, no terreiro para vender ao capitão outras figuras que o capitão vai colocar na festa que ele vai dar. Então, é esse momento que ele entra, né? Depois que ele vende as figuras ao capitão, aí as figuras começam a chegar. Aí, como ele já vendeu, Sim. então o capitão tá cheio de figuras ali para vender. Então, mandaram um comentário aqui, mas acho que é sobre a Laúça, que eu acho que é a música. A Laúça quer dinheiro, que não dá é pirangueiro. Exatamente. Ei, Gabriel, também tem a outra figura que é a véia do bambu, né? Véia do bambu. Adoro a véia do bambu. Você quer que eu coloque a véia? Coloca pra mim, por favor. Foi tão... Eu pensei em colocar a véia, né, do bambu. É uma figura feminina no cavalo marinho, mas que quem coloca geralmente é um homem, né? Porque como tem essa questão sexual, esse libido muito forte, e como o cavalo marinho, com a cultura popular de uma forma geral, o machismo está muito presente, né? Não dá para não ver essas questões. Uma mulher não poderia colocar essas figuras, né? Então, geralmente é um homem que coloca essa figura. E eu admiro muito o Aguinaldo Silva, que ele coloca a véia do bambu e é maravilhosa, assim, a véia do bambu que ele coloca, né? É muito bonita, assim, ele é a minha inspiração nesse sentido dessa figura. Eu queria falar só uma questão da véia do bambu, da questão da máscara. Quando eu vou para Condado, isso na pesquisa, e volto para Salvador, eu lembro que eu não tinha comprado nenhuma máscara. E aí eu não sabia como lidar com essa questão da máscara, né? Porque eu não dava para apresentar a véia ou o seu Ambrósio. Essa figura que eu estou botando do seu Ambrósio, eu comprei recentemente, sabe? Então, o que foi que eu fiz para cobrir esse rosto? Porque a máscara, ela tem a função de cobrir o corpo todo, né? Quando você cobre o rosto, não é só o rosto que aparece, né? Porque às vezes o rosto, ele cobre, enfim, ele traz... ele cobre teu corpo. É uma máscara corporal, né? Também. Isso. E aí, quando você coloca a máscara, é o corpo todo que está em ascensão, sabe? Você vê toda a fortaleza e a fragilidade do ator, da atriz, do brincante, da quem está ali quando ele coloca a máscara, porque a máscara é um estado também, né? Ontem foi falado sobre essa questão do estado, a Bárbara falou bastante, né? Sobre a questão do estado corporal, da presença muito importante,
quando se coloca a máscara. E eu lembro que o seu Inácio, ele falou para mim assim, ó, quando eu fui fazer a oficina com ele, ele disse, minha filha, quando você coloca a máscara no rosto, não é mais você, é a figura. Então, ou seja, ele traz essa persona, essa personalidade que não é mais individual, ela é coletiva, né? Ela traz uma coletividade de pensamento, de imaginário a partir dali. Bom, falar da veia do bambu. E aí, o que acontece? Eu estava sem máscaras, e aí eu comecei a dizer, o que é que eu vou? Meu Deus, como é que eu vou cobrir o rosto? Ai. E aí eu tive a ideia de colocar uma touca, sabe uma touquinha? Então, assim, quando eu fui agora, eu não consegui, não tinha, na verdade, Aguinaldo não tinha máscara da veia do bambu para eu comprar. Então, eu não, ainda continuo utilizando essa aqui, tá? Então, eu vou colocar a veia agora para vocês. Também dentro dessa mesma, né, dessa mesma perspectiva de não ser a figura, mas uma brincadeira com essa figura. E aí eu vou pedir para vocês cantarem de novo, chamando essa figura. E quem está em casa também, que é assim. Cruzeiro Maia do Sul, olha a véia do bambu, Cruzeiro Maia do Sul, olha a véia do bambu, Cruzeiro Maia do Sul. Olha a véia do bambu, Cruzeiro Maia do Sul. Olha a véia do bambu, Cruzeiro Maia do Sul. Olha a véia do bambu, Cruzeiro Maia do Sul. Olha a véia do bambu, Cruzeiro Maia do Sul. Olha a véia do bambu, Cruzeiro Maia do Sul. Olha a véia do bambu, Cruzeiro Maia do Sul. Olha a véia do bambu, Cruzeiro Maia do Sul. Olha a véia do bambu, Cruzeiro Maia do Sul. Olha a véia do bambu, Cruzeiro Maia do Sul. Olha a véia do bambu, Cruzeiro Maia do Sul. Olha a véia do bambu, Cruzeiro Maia do Sul. Olha a véia do bambu. Deu uma travadinha, que pena. Aê! Tô escutando. Oh, meu Deus! E calma, Senhor! Oh, meu Deus! Manda uma minha aqui! Ô, filho! Oi. Não tá vendo nada? Tu mora aqui? Moro. Nós, aqui, Tem que ter cuidado, né? então, se quiser que eu te dê um banho. Eita. Olha, para fazer contigo, É. Oh, meu Deus. Eita, estava pensando que eu vim fazer aqui, olha. Eu estou virando o meu pássaro que fugiu. Oh, Teu pássaro. é. Onde vive
ele comprar, ele comprou uma gatinha pra foi de gatinha nova. Eu vou ficar todo aí para papapá. Para papapá. Eita, nego, minha avó não sei agora. Oi, eu vou lá pra porta ficar assim, ó, aí, esperando. Deixa esse povo aí, embora. Eu tô indo. Eita, Cruzeiro Maia do Sul, olha a véia do bambu. Cruzeiro Maia do Sul, olha a véia do bambu. Obrigado, Flavinho, por tá trazendo essas figuras, né? Fico com vontade de mais uma vez assistir o espetáculo. é muito bom visitar, né? Flavinha? Arrasou. Que fica melhor, porque você falando a gente ainda escuta, mas tem algumas falas que vão... E é isso, assim, é trazer essas memórias. Toda vez quando eu apresento, eu estou revisitando, né, esse lugar. O Luiz dessa... também. Sim, sim. Essas memórias, é isso. O Luiz fez uma pergunta bem bacana. Deixa eu só abrir ela aqui. Queria que Flavinha comentasse sobre a atuação brincante, principalmente sobre a pedagogia que se estabelece entre gerações. Muito bom. Gostei da pergunta. Primeiro, ele faz duas, né? Da atuação brincante e da pedagogia, foi isso? Isso, sobre a pedagogia que se estabelece entre as gerações. Pronto. Eu vou falar primeiro dessa questão que ele diz, né? Pedagógica, traz isso, dessas gerações. Para aí depois eu falo sobre essa questão do ator brincante, dessa atriz brincante que eu me coloquei, né? Percurso de uma atriz brincante, até explicar um pouco sobre isso. Bom, nessa questão dessa pedagogia, dessas gerações, como é que se é feito, eu comecei a pesquisar também, Luiz, sobre a questão do aprendizado, né? Como era que se dava o aprendizado na brincadeira do cavalo marinho. Até mesmo para que eu pudesse criar uma equivalência com o meu aprendizado. Como era que se poderia dar o meu aprendizado nessa brincadeira e como era estabelecido por eles. Nessa pesquisa, né, que eu comecei a fazer sobre como era que se dava o aprendizado desses brincantes, desses brincadores no cavalo marinho, eu comecei a perceber que a primeira coisa assim, era o encantamento. O indivíduo ele precisava se encantar com aquela brincadeira, querer estar ali. Foi o que o seu Inácio me falou, que quando ele viu o cavalo marinho, ele ficou encantado com aquilo, né? É como se tivesse limpado, ele até usa muitas metáforas, limpado os olhos dele para uma outra possibilidade, uma outra perspectiva. Aí eu também pergunto ao Aguinaldo, vários brincadores, né? Pergunto ao Aguinaldo. O Aguinaldo disse que começou observando, né? Começava a observar como era que se dava essa brincadeira. E porque ele era muito envergonhado, e quando ele ia para casa, ele ficava no quintal ou no quarto dançando o cavalo marinho e fazendo essa imitação, né? Enfim. Nesse percurso, eu começo a perguntar e começo a perceber que é um emaranhado de coisas que acontecem dentro desse aprendizado, dentro dessa questão pedagógica, como é ensinado, né? Que vem de uma geração para outra. E eu percebo que, aí eu coloco didaticamente, para mim, para eu entender, alguns pontos. Que primeiro, não é primeiro, mas assim, só para a questão didática. Que vem o encantamento, depois a observação, depois imitação, encantamento, observação, imitação, repetição
daquilo, e o improviso. O último improviso está muito ligado também com as máscaras, né? Com a questão das figuras, porque a mesma figura que... O enredo é o mesmo, né? Mas a mesma figura que o mestre Aguinaldo coloca, da véia do bambu, não é o mesmo corpo de Pedro Salustiano, que coloca essa mesma figura, sabe? Então, essa questão do improviso, dessa questão da memória individual, que ela também é coletiva, ela vai se misturando nesse lugar. E é essa questão que acontece dentro do aprendizado do cavalo marinho, né? Então, assim, muito tempo atrás, a pedagogia como você coloca, essa questão como era aprendido, era assim, dessa forma. Então, cada um criava um mecanismo nesse sentido de se aproximar dessa brincadeira. Hoje em dia, em Condado mesmo, onde tem o cavalo marinho Estrela Brilhante, que eu pesquisei, o que acontece? Me perdi aqui. Mas lá em Condado, a prefeitura da cidade percebeu que chegava muitos pesquisadores lá na cidade. É uma cidade pequena, né? Uma cidade que não tinha nem saneamento básico nas casas. E aí, o que foi que aconteceu? O prefeito da cidade, ele, junto com a Secretaria de Educação, ele viu que estava chegando gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, de Salvador, de Recife, muita gente indo para lá para pesquisar. Ele disse, opa, então isso aí tem algum... E aí o que ele faz? Ele chama algumas pessoas para dar aula nas escolas públicas. Que foi aí que eu me encantei, Luiz, e depois eu quero até conversar contigo sobre o meu projeto de doutorado, que está muito ligado à questão da pedagogia na cultura popular, né? Na questão do patrimônio, enfim, eu quero voltar um pouco nessa questão, porque ele chama, a Secretaria de Educação de Condado chama alguns brincadores, né, para atuar nas escolas, e eles começam a ensinar os meninos, as crianças, o cavalo marinho. E aí vai se formando, né, esse elemento, esse arsenal que vai aumentando, aí vai formando um cavalo marinho mirim, que começa a ensinar também, né, nesses projetos da prefeitura, enfim. É bem bacana nesse sentido, espero que tenha respondido aí. E tem a outra, né? Sim. A questão do... Como é que se dá essa questão do ator brincante, atriz brincante, não é isso? Isso, Flávia. Pronto. Então, eu trago aqui para você, eu coloquei como tema, né? Percurso de uma atriz brincante. Quando eu estava pesquisando no mestrado, muitas pessoas começam a falar um pouco sobre o que é o ator brincante. Por exemplo, como é o nome dele? Ele é aqui da Oswald Barroso. Ele traz um termo, ator brincante, mas no sentido de... Ele chama ator brincante as pessoas que fazem a brincadeira, né? E não é nesse sentido que eu trago o termo atriz brincante. Eu fui para um colóquio em Pernambuco que tinha como tema central a brincadeira do cavalo marinho. Então, tinham pesquisadores do cavalo marinho de diversas áreas da comicidade, né? Do palhaço, das ciências sociais, do teatro, da dança, enfim, de várias especificidades. E tinham brincadores do cavalo marinho. Pessoas que faziam o cavalo marinho estavam ali, tinham apresentações, tinham falas deles, né? E aí o que acontece? Fábio Soares, que é do cavalo marinho Estrela de Ouro, do mestre Bio Alexandre, ele é neto do mestre, né? Desde pequeno está na brincadeira. Teve uma fala dele muito importante para mim. Ele disse o seguinte, que brincador são pessoas como ele, que desde novo nasceu na brincadeira, né? E brincante são aquelas pessoas como eu, que vai pesquisar, que se encanta pela cultura, pelo cavalo marinho e vai lá pesquisar.
Então, eu trago esse termo, atriz brincante, dentro dessa perspectiva de atriz, o meu lugar, e brincante, esse lugar como ele me classifica, né? Atriz brincante. É dentro desse lugar. Também na questão do jogo, né? O cavalo marinho tem essa questão desse brincante, desse brincar, desse jogar, está muito presente no cavalo marinho, na cultura popular, e também tem essa correlação que eu trago. Agora, é claro, esses termos, né, de ator brincante. Deu uma travada, mas já voltou. Pode falar. Então, esse termo, brincante, ele se confunde muito, porque, por exemplo, a família do mestre Salustiano, que hoje mora lá em Olinda, né? E todo ano tem um encontro de cavalos marinhos, eles se denominam brincantes. Porque eles têm uma relação muito próxima com o Antônio Nóbrega, e o Antônio Nóbrega, dentro desse contato, chama, vocês são brincantes, brincante, aquela brincante, tal, tal, e aí ficou brincante, entendeu? Então, são lugares que você tem que você tem que saber onde é que você está atuando. E lembra que no início eu falei sobre que é necessário que você trabalhe com a epistemologia local, né? Então, assim, é muito importante você saber. Se a família Salustiano se considera brincante, quem sou eu para dizer o contrário? Então, eles são brincantes, né? Agora, Exato. é claro, esse termo atriz brincante eu trago dentro dessa perspectiva do que Fabinho coloca, já que eu pesquisei o cavalo marinho Estrela de Ouro. Sim. Eu não sei se foi isso, mas Sim. era dentro disso. Foi ótimo. Foi ótimo, Flavinha. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Mais alguma pergunta? Só um minuto. Aqui na Oficiarte, vemos ao brincante isso. Vemos no ator brincante em uma outra perspectiva e não os brincantes ou brincador. Os termos acabam variando muito de região para região. O Otton Natashi falou. Isso, Otto é do grupo Oficarte, né? O Oficarte foi o grupo que me apresentou o Ceará. Depois, eles estavam completando 25 anos de grupo, né? Que eles são de Russas. E aí eles me convidaram para apresentar, né, nesse aniversário. Helder Vasconcelos, de Pernambuco também. E aí foi quando eu conheci o Ceará, conheci o trabalho deles, né, que é um trabalho muito importante aqui para o Ceará. E eles me apresentaram. Foi quando eu me apaixonei pelo Ceará e disse assim, eu vou morar no Ceará. E hoje eu estou aqui. Mas, Otton, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que são nomenclaturas que se é colocada e que a gente precisa ver como a gente está denominando aquilo, né? Como eu pesquisei o cavalo marinho, então eu trabalhei com o que era dito, com a realidade do que se era falado ali naquela comunidade, né? Que eu pesquisei o cavalo marinho Estrela de Ouro e o cavalo marinho Estrela do Oriente, do mestre Inácio Lucindo. Então, assim, foi dentro dessa perspectiva que eu trouxe esse termo de atriz brincante, né? Que eu acabei de falar. Mas, claro, eu acho que cada lugar e cada grupo, cada forma se entende de uma forma. E é necessário saber por que se diz isso, né? Se colocar nesse lugar de saber por que se classifica dessa forma, como ator brincante. É aquele ator que está nessa relação, como eu falei anteriormente, nessa relação com o jogo, nessa relação direta com a cultura popular, nessa relação que ultrapassa, né, essa questão só do teatro, está na dança, na música, porque a cultura popular ela não se limita apenas a uma linguagem artística que a gente conhece, né? Como, por exemplo, teatro, ou dança, ou música. Não, está tudo imbricado ali. A dança, a música, as artes visuais, né? A gente que
que separou essas, mas na cultura popular tudo é muito junto Sim. ali, muito colado. Integrado, né? Sim, sim. Nós ocidentais é que temos essa mania de separar, né? Corpo e mente. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso na live da Andrea, mas a gente tem essa mania de separar as coisas. Flavinha, a gente vai chegando ao fim. Queria que você fizesse uma fala final. Quero dizer, primeiramente, que estou muito feliz de estar conversando contigo. É um trabalho que me encanta muito, desde o projeto lá com a Suzana Carneiro no Sesc Crato, que a gente meio que mediou esse trabalho para os alunos da rede de ensino. Enfim, sou encantado por esse trabalho. Já assisti várias vezes, só no projeto, né? Foi umas 4 vezes. Eu fui convidada pelo Sesc Ceará, né, especificamente o Sesc Crato, e por Suzana, que está à frente, né, que é um projeto pedagógico de apresentar nas escolas públicas aqui da região, e ela me convidou, Gabriel na época trabalhava, né, no Sesc, estava lá no Sesc, e a gente apresentou em cada espaço para alunos de escola pública, e foi uma experiência maravilhosa, né? Compartilhar um pouco sobre isso, assim. Bom, eu só quero agradecer à Casa Tempo por me abrir essa porta, me abrir a casa, e eu queria encerrar, eu estava até pensando assim, antes de começar, né? O que é que eu falo, o que é que eu digo na finalização? Mas eu trouxe um trecho aqui do Ailton Krenak, né? Ideias para adiar o fim do mundo. Eu queria falar aqui para vocês. Tá? Adoro. Ele fala assim: pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. Então, eu acho que vocês dois e todas as pessoas que estão participando dessa live estão adiando esse fim de mundo, né? Esse fim de mundo. Então, estamos aqui contribuindo com mais histórias, com mais experiências e adiando esse fim de mundo, a partir dessa vivência, dessa coletividade. Para mim, eu só quero agradecer mais uma vez esse espaço, esse diálogo que é tão potente, né, com vocês, a Casa Tempo, que tem esse projeto maravilhoso, né, de contribuir. É importante que muita gente possa contribuir, né? Porque a Casa Tempo está com a vaquinha, eu acho que é importante falar isso. Eu acho que nos cartazes tem um código de barra que se pode, ou então entrar em contato com a Casa Tempo, porque a gente está numa pandemia, né? Num tempo muito difícil, não só para a educação, que é o lugar que eu atuo, mas também para o artista, para todo mundo de uma forma geral. E o nosso lugar de responsabilidade social, de ver quem está nesse lugar de privilégio, poder ajudar o outro, isso é necessário uma consciência política também, isso traz essa consciência política, né? Que legal. Então, estamos num momento que, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente está vivendo, acredito que a Terceira Guerra Mundial, e o nosso inimigo, ele é invisível, sabe? Então, assim, é necessário que a gente esteja atento a tudo, às pessoas, e tente ajudar o outro ao máximo. Então, quem estiver assistindo aí possa contribuir na Casa Tempo, né? Possa contribuir com 10, 20, 30, 50, 100 reais, sei lá, e vai ser muito bem-vindo aí para ajudar esse coletivo da Casa Tempo, esse espaço a fruir muito mais. É isso. Gratidão, Flavinha. Gratidão mesmo. Eu queria terminar com uma fala que tu coloca lá no início da tua dissertação, que é da Clarice Lispector, né, que a gente estava falando na live anterior. Achei legal. Tudo no mundo começa com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. E aí, obrigado, Flavinha. Gratidão. Um cheiro. Obrigado mesmo. Beijo. Beijo. Obrigado a todo mundo também.